Recentemente, e vocês devem saber, o presidente da Câmara dos Deputados, ele, há pouco tempo atrás, estava num palanque com outro pastor muito famoso, que eu não vou dizer o nome, e eu me lembro que o pastor estava virando-se para o nosso presidente da Câmara e disse assim: olha, pela primeira vez na história desse país, que virou uma frase muito famosa, a terceira pessoa mais importante do Brasil é o nosso irmão evangélico. E todas as pessoas que estavam acompanhando ali aquele comício disseram: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. E aí deram a palavra para o nosso deputado, nobre deputado, que disse assim: olha, Deus me botou lá e Deus vai me honrar naquele local. E todo mundo, glória a Deus, porque você está lá para ser cabeça, não ser cauda, né? E eu fico pensando que o que Deus queria que a gente falasse é que Ele estava lá para honrar a Deus. Ele está lá para glorificar o nome de Deus. Platão, colocando na boca de Sócrates as palavras, Sócrates nunca escreveu nada, vocês sabem, mas Platão, colocando o discurso na boca de Sócrates, diz o seguinte: quem é o homem que por si só decide ser um representante do povo ou se candidatar a um cargo político? Quem é um sujeito que abre mão dos seus próprios negócios, dos seus próprios afazeres, para se candidatar, para representar as pessoas, representar os outros? Bom, a gente talvez tenha dificuldade de encontrar no mundo gente que possa responder essa pergunta, mas nós cristãos sabemos a resposta. Porque o nosso Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo e foi até a morte de cruz, representando a nós na cruz no madeiro. E Ele deixou esse exemplo para mim e para você. E é sobre esse tipo de trabalho que eu gostaria de conversar nessa noite. O trabalho que Deus nos ensinou e como nós devemos trabalhar. Pois eu queria fazer alguns apanhados do livro de Gênesis e a partir daí fazer uma exposição bíblica sobre alguns princípios sobre trabalho, porque o Luiz me pediu para eu fazer esse tipo de pregação e é exatamente isso que eu vou fazer nessa noite. Tudo bem? Então vamos à leitura bíblica. Eu queria pedir a Aninha para ler para mim. Então, na ordem que aparecem na Bíblia. Então disse, Gênesis 1 diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Próximo texto bíblico diz: no sétimo dia, Gênesis 2, 2 a 3, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 3,15, já diz a Bíblia: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Gênesis 2,15, para cuidar dele e cultivá-lo. E em Gênesis 3,17 diz: depois da queda, depois que o homem pecou contra Deus, Deus disse para o homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. É o último texto? Amém. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu confesso a Ti que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas Senhor, o Senhor é a minha força, minha fortaleza, meu refúgio, meu socorro presente na angústia. Pai amado e bendito, esteja sobre mim, me esconde atrás da cruz, que eu possa testemunhar da Tua palavra e expor as maravilhas que o Senhor tem guardado para nós nesse texto bíblico lindo, que eu possa agora expor para a nossa edificação e que a gente saia daqui, Senhor, entendendo que nós somos só
e só existimos e só vivemos para a Tua honra e para a Tua glória. E não há nada de mais importante que a gente possa fazer do que glorificar a Ti. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gostaria que vocês prestassem atenção no texto bíblico que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse, Gênesis 1, 28, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden para cuidar dele ou cultivá-lo. Gênesis 2, 15. Vejam que Deus é que institui o trabalho. Deus institui 3 coisas e antes da queda. Ele institui casamento. Por quê? Para a gente aprender quem Ele é e qual é o caráter dele, para que a gente possa se santificar através de casamento. Por quê? Porque eu, no meu casamento, tenho que ser como Jesus, que esteve disposto a dar a sua vida pela sua esposa. Eu sei, eu tento. Assim como a esposa tem que ser como a igreja de Cristo Jesus, que deve olhar para Jesus como seu Senhor e ser fiel a Ele até a morte. Eu sei. Uma outra coisa que Deus também institui a paternidade. Por quê? Porque, nós já nascemos sendo filhos. E Deus, Jesus, nos ensina como um filho deve ser obediente a seu pai, mesmo que isso possa nos prejudicar. Mas a paternidade é uma maneira da gente ganhar muito cabelo branco, noites em claro e etc. Porque a gente vai viver abrindo mão dos seus próprios interesses pelos interesses dos nossos filhos. E como vai ser difícil educar essa garotada. Mas uma outra coisa que Deus institui é o trabalho, e é justamente sobre essa outra instituição que Deus colocou no mundo para a gente aprender como Ele é, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Veja o texto bíblico de Salmo 147, 14, que diz assim: Deus é Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e da flor da farinha te farta. Agora vamos pensar um pouquinho sobre esse negócio. Como assim? Como é que Deus protege as nossas fronteiras? Até onde eu sei, quem protege as nossas fronteiras é o exército, é uma milícia, é o guarda, são os muralhas, enfim. Quem pode dizer que Deus protege? Se você não botar lá um sentinela vigiando, não adianta nada. E até onde eu sei, Deus também não é padeiro, nunca amassou pão e nunca fez pão para a gente comer. Quer dizer, com exceção de Jesus, que multiplicou os pães e os peixes, a gente não sabe que Deus tenha sido padeiro. Lutero, falando sobre esse texto, explica para a gente o que Deus, o que o salmista quer nos ensinar. Deus quer usar a gente como eu e você, para que através do nosso trabalho, através das nossas ações, as cidades sejam protegidas e as pessoas sejam alimentadas. Em outras palavras, trabalho é uma maneira que Deus usa para que a gente possa ministrar do amor e da graça, do cuidado de Deus às outras pessoas. E você achou que fosse ganhar dinheiro, né? Não, não é isso. Trabalho é muito mais do que isso, porque Deus quer que a gente seja ministro do amor dele. Eu conheço uma boa ilustração sobre isso, a história do pai que pega o seu filho e começa a ensinar, um pai que é marceneiro, e começa a ensinar o seu ofício ao seu filho. Uma história muito bonita, porque eles dizem assim: filho, nós vamos construir uma mesa. Está aqui o projeto da mesa, você está vendo? E eles pegam as madeiras, as tábuas de madeira, e eles medem e dizem assim: filho, agora está na hora de serrar. Está marcado aqui. Você pega agora o serrote e começa a serrar. Eu não sei quantos de vocês já pegaram um serrote pela primeira vez na vida. Você já usou um serrote na sua vida? É uma coisa complicada para a primeira vez que você usa. Tem que ter o ângulo certo, você erra, e é perigoso, e... Bom, o filho exatamente, devia ser um menino de uns 10 anos de idade, começou a serrar e percebeu que era uma coisa complicada, serrar a madeira. E a cada momento o pai parava o seu filho e dizia: não, meu filho, não é assim, deixa eu te ensinar. Lá pelas tantas, o filho vira para o pai e diz assim: pai, se o senhor estivesse fazendo isso, não ia ser muito mais rápido? Ia, meu filho, é claro que ia.
mas eu quero te ensinar o meu ofício. Aí, depois que eles cortaram a madeira, veio o pai e disse assim, está vendo esses pregos? Agora prega as partes e monta essa mesa. E o filho começou a fazer, eu não sei quantos de vocês já usaram um prego na vida, pegaram um martelo, não sei quantos de vocês já martelaram o dedo de vocês, mas acontece. Além disso, sempre, toda vez que a gente começa a aprender a martelar alguma coisa, todos os pregos ficam tortos, não é assim? Parece que... Por quê? Porque a gente precisa aprender para usar. E aí o filho disse assim, pai, não teria sido muito mais fácil se o senhor tivesse feito essa mesa sozinho? Claro que seria, meu filho, mas aí você não aprenderia o que o seu pai é. Eu quero ensinar você a ser como eu. Trabalho é uma maneira de Deus nos ensinar a ser como Ele é, porque Deus é um Deus que trabalha por aqueles que amam e o temem. Existem algumas aplicações lindas sobre isso. A primeira, e foi a Reforma que nos ensinou isso, porque na época da Reforma existia uma diferença entre trabalho secular e trabalho que era sacro. Quem fazia a obra de Deus era quem ia para o seminário e se tornava um padre ou se tornava um clérigo. E o que a Reforma nos ensina? A Reforma nos ensina que todo trabalho é digno. Todo trabalho é para a honra e glória de Deus. Já contei essa ilustração aqui, a história do lixeiro que limpava uma vala. Toda semana eles iam para um determinado lugar para limpar uma vala. Você lembra dessa história, não lembra? O Zé limpava aquela vala. Você não lembra porque você tem amnésia, mas eu já contei. E vi você rindo dessa história. Pois é. Mas essa história é bonita porque o cara limpava a vala e todo mundo subia da classificação, tinha acabado o trabalho, estava todo mundo no final da tarde e o cara era muito gente boa. E ele ficava ainda uns 5 minutos olhando aquela vala, assim, quietinho, olhando a vala que ele tinha acabado de limpar. Mas como ele era muito gente boa, ninguém falava nada. Ou todo mundo queria que ele subisse no caminhão e fosse embora de uma vez, mas ele ficava ali olhando. Até que um dia um colega dele vira-se para ele e diz assim, Zé, não leva mal não, mas por que você termina de varrer essa vala e você ainda fica aí uns 5 minutos olhando? O que você fez? Por que você está fazendo? Aí o Zé falou, não, é o seguinte, é que eu estou conversando com Jesus. E eu viro para Jesus e digo assim, ó Senhor, eu vou te dizer uma coisa. Igual, até pode ser que o Senhor faça, mas melhor o Senhor não faz não. Em outras palavras, tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, a gente faz para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Na sua vida você vai ter que aprender que o objetivo do seu trabalho é glorificar a Deus. Que o seu casamento é para glorificar a Deus. E se você tiver filho, seus filhos têm que ver em você Deus. Coisa complicadíssima de você fazer. As pessoas que na sua empresa estiverem com você, os seus colegas de trabalho, vão ter que olhar para você e ver Jesus. Coisa complicadíssima de acontecer. Uma outra coisa muito bonita que eu acho interessante é a gente perceber que Jesus, quando veio ao mundo, eu tenho a impressão que Jesus poderia ter escolhido qualquer trabalho que fosse, até os trabalhos mais dignos, até os trabalhos de mais prestígio na sua sociedade. Mas quando ele escolhe o seu trabalho, ele aprende o ofício do seu pai. E quando ele vai no início do seu ministério público, numa sinagoga e pede o pergaminho, os rolos do profeta Isaías e começa a falar, as pessoas olham umas para as outras e dizem assim, esse não é o Jesus, filho do carpinteiro José? Jesus escolheu ser um ofício simples porque ele queria mostrar para mim, para você, eu entendo assim, que toda função, tudo que você faz é digno e é valoroso. Isso tem uma outra aplicação também muito interessante, porque na vida de vocês vão ter oportunidade de fazer trabalhos voluntários, do tipo assim, tocar no domingo na igreja, ou ensinar numa escola gratuitamente, dar reforço escolar, enfim, se vestir de palhaço e ser doutor da alegria, etc. Uma coisa bonita sobre isso
é que a gente não faz essas coisas por remuneração, mas para ministrar o louvor de Deus, ou o amor de Deus. Então, por exemplo, quando o cara chega e falta no louvor e não manda ninguém, ele simplesmente não está sendo leal a Deus. Existe uma diferença entre você fazer um favor para alguém, porque favor não se cobra, mas também você não tem compromisso com isso. E uma outra coisa completamente diferente é ministério. Porque ministério é, eu vou varrer esse aqui, mas eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus, para o meu mestre. Deus, ou o apóstolo Paulo, nos ensina como a gente deve fazer essas coisas. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Queria que você prestasse atenção sobre isso, porque isso é muito importante. Teve um cara chamado Dave Gibbons, é um livro que eu estou lendo agora, que eu estou traduzindo o título do livro, tá? É assim, Os Próximos Cristãos, 7 maneiras que você pode viver o Evangelho e restaurar o mundo. Olha que texto mais incrível. Aos 27 anos de idade, ele resolveu largar o emprego, ele já tinha uma filhinha, já era casado, aos 27 anos de idade, e fazer uma grande pesquisa, porque ele percebeu que no mundo onde ele estava, o vizinho dele não gostava dos cristãos. Crente não vale nada. Ele chegou a essa conclusão e ele resolveu sair atrás, fazer uma grande pesquisa, montar uma ONG para descobrir por que no mundo secular em que nós estamos, as pessoas não gostam mais de cristãos. E ele fez uma grande pesquisa, durante 10 anos ele fez uma pesquisa sobre isso. É um livro que eu acabei de citar para vocês, que vocês devem ler. Mas o que é interessante é que ele conta que, depois de feita essa pesquisa, ele teve a oportunidade de conhecer um sujeito chamado Billy Graham. Alguém aqui não conhece Billy Graham? Pode levantar a mão, gente, fica acanhado não. Ok. Billy Graham é tipo assim, Billy Graham. Billy Graham é um dos maiores pastores, pregadores, evangelistas que nós conhecemos do mundo mais recente. Talvez seja o último expoente. Você sabe o que é uma palestra TED? Ele deu uma palestra TED. Então, Billy Graham, ele foi conselheiro de 7 presidentes americanos. Billy Graham pregou no Maracanã em 1974, no estádio lotado. Centenas de pessoas se convertiam numa pregação de Billy Graham. Eu tinha um pastor que repetia todas as pregações dele, todo domingo, pastor Fanini. Ele era um grande pregador, E esse cara teve a oportunidade de conhecer Billy Graham. E foi um momento que ele disse, poxa, finalmente eu conheci Billy Graham. E ele teve uma conversa com Billy Graham e ele começou a explicar sobre a pesquisa dele. Ele disse assim, sabe de uma coisa interessante, né? Antigamente, o Espírito Santo movia aquelas pessoas e nós pregávamos em grandes estádios e centenas de pessoas numa única noite se convertiam a Deus. Mas eu tenho a impressão que hoje Deus resolveu fazer com que o Espírito Santo seja ministrado em relacionamentos um a um. Do tipo assim, eu com você vou ministrar do amor de Deus no meu trabalho com você. Então Deus resolveu evangelizar as pessoas através da gente em 3 oportunidades. Uma é a proclamação, porque a fé vem pelo ouvir. E se você testemunhar de Deus, as pessoas serão capazes de ouvir do amor de Deus. A segunda maneira que Deus mostra como a gente deve testemunhar do seu amor é através da justiça social. Mas a terceira coisa, como Deus espera que a gente testemunhe do seu amor no mundo, é através do trabalho. Então veja que coisa importante é a gente entender que o trabalho é ministrar do amor de Deus. Então Deus me ensina algumas práticas nesses textos que a gente acabou de ver de Gênesis sobre como a gente deve trabalhar para que as pessoas percebam ou sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Vou contar para vocês uma história muito interessante, uma ilustração de Tim Keller, que é exatamente sobre isso. A moça trabalhava em Nova York, trabalhava numa empresa, ela era jornalista, se não me engano, ela trabalhava num lugar e ela fez uma grande bobagem. Você sabe aquelas bobagens que ela sabia que ela ia ser demitida? E ela fez uma grande bobagem, ela disse, agora, eu realmente estou na rua. E sabe o que aconteceu? O patrão dela era um cara muito respeitado, ele tinha uma grande reputação.
Eram daqueles caras que todo mundo respeitava. E sabe o que o patrão dela fez? Ele virou para os seus superiores e disse assim: escuta, não queria que você despedisse ela não, a culpa foi minha. Eu devia ter treinado ela melhor, eu acho que ela não fez do jeito que devia, porque a culpa é minha, se culpa é minha. Em outras palavras, ele usou o seu capital, a sua reputação e tomou a culpa no lugar dela. Então, se alguém tinha que levar a culpa, que ele fosse responsabilizado pela culpa dela. Ela disse: que isso aqui é Nova York, cara. Eu estou acostumada a fazer as coisas certas e meu chefe assumiu os créditos no meu lugar. Eu estou super acostumada com isso, mas eu nunca vi, isso é inédito. Qual é desse cara? Como assim? Ele assumiu a minha culpa. E ela disse assim: me explica, por que você fez isso? Menina, é o seguinte, eu acho que você é uma boa menina, acho que você tem potencial, esquece isso. Só não faz de novo essa burrada, aprende a não fazer, faça um bom trabalho e seja o melhor profissional que você pode ser. Vira essa página, tudo bem? Ela não aguentava, ela ficou: pô, mas como assim? Isso é Nova York, não existe isso. Alguém assumiu a minha culpa. E ela insistiu várias vezes. Até que um dia ela virou para o seu patrão, colocou ele num canto, assim, no corner, ele não tinha mais para onde fugir. Aí ele disse: sabe o que é? É que eu sou cristão. E parte do que significa ser cristão é que eu acredito num sujeito que um dia tomou sobre si a minha culpa, quando eu não merecia. E eu estou tentando fazer com você um pouco do que ele fez por mim. E é só por isso que eu assumi a sua culpa. Ela disse: poxa, que legal, que fantástico. Sabe de uma coisa? Onde é que é a sua igreja? Porque eu gostaria de visitar. O trabalho é um dos lugares mais importantes, onde você vai testemunhar do amor de Deus de tal forma que as pessoas possam ver Jesus através da maneira como você trabalha. Vamos ver então como é que Deus trabalha através do texto de Gênesis, dos Gênesis 1, 2 e 3. A primeira coisa, Gênesis 1, 31 diz: Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. O que isso significa? Significa o seguinte: Deus fez uma cadeira. Aí ele dá 2 passos para trás. Ele dá 2 passos para trás. Ele olha para a cadeira e diz assim: rapaz, isso ficou bom. Não é que até que eu sou um cara legal, eu faço direito. Quando eu faço alguma coisa e me proponho a fazer, fica bom. Quando eu dou uma aula, a aula é boa. Quando eu faço um vídeo humorístico, é ótimo. Tudo que eu faço e tudo que eu me proponho a fazer. Eu faço um monte de bobagem, mas Deus, para cada coisa, Deus, parece que tudo que Ele faz e tudo que Ele se propõe a fazer, Ele faz bem e dá o seu melhor naquilo que Ele faz. Tem uma coisa interessante sobre isso, é que nós cristãos temos um grande problema, porque ao mesmo tempo que nós somos desse mundo, nós não somos desse mundo. Então, em alguns momentos a gente tem que ser diferente, ao mesmo tempo a gente tem que ser igual. Em alguns momentos, se a gente for muito diferente desse mundo em que nós estamos, o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para fazer, ninguém vai querer dizer ou ouvir. É aquela história da gente responder as perguntas que ninguém fez. As pessoas vão olhar para a gente e dizer assim: eu não me identifico com esse cara. Eu não quero ouvir nada do que esse cara tem para dizer. Mas ao mesmo tempo, se a gente for muito igual ao mundo em que nós estamos inseridos, a gente também não vai ter nada para dizer, porque ele vai dizer: peraí, esse cara está falando isso, mas ele vive de um jeito completamente diferente do que ele faz. Como assim? Então nós temos esse problema que a gente tem que ser muito diferente e ao mesmo tempo a gente tem que ser muito igual. A gente pode extrair alguns princípios bíblicos que ilustram muito bem em que a gente pode ser diferente e ao mesmo tempo em que a gente pode ser igual, olhando para a Bíblia. E esses princípios bíblicos que eu vejo ao ler o texto de Gênesis são o seguinte: Deus nos ensina a viver ou trabalhar com harmonia, Deus nos ensina a viver ou trabalhar com justiça, Deus nos ensina a viver ou amar com generosidade. Veja um texto bíblico. Em Gênesis a gente vai ver: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Em outras palavras,
Deus nos ensina a fazer cultura, agricultura. Porque o que é cultura? Cultura é mais ou menos, você pega uma coisa que não existe e dessa coisa que não existe você cria alguma coisa. Você coloca uma semente e da semente você vai tirar dela o melhor que se pode tirar. Outra coisa também fantástica sobre uma semente é que se você planta uma semente de laranja, nasce maçã, né? Não, nasce laranja. Por quê? Porque a semente já está pronta. Tem uma coisa fantástica sobre Deus, é que Deus pega do nada e cria alguma coisa. Nós temos uma tarefa bem mais simples. A tarefa de Deus nos deu é pegar alguma coisa que já está pronta no seu germe, já está pronta na sua essência e tirar dela o melhor que você pode. Isso é fazer cultura. É pegar uma semente e tirar dela o melhor. E é exatamente isso que Deus pede para a gente fazer. A segunda coisa que eu vejo que Deus pede para a gente fazer, vocês entenderam, né? Você cuida, você rega, você faz o seu melhor, mas a semente Deus já te deu. Segunda coisa que eu acho fantástica que Deus me ensina aqui é que Deus me ensina a trabalhar com harmonia, porque a Bíblia diz, façamos. Estranho isso, né? Não era só um Deus. Por que está no plural? Eu sei, a reforma vai me ensinar que, os cristãos vão dizer que sempre foi desde o início a Trindade. Já existia, Jesus é a primeira pessoa a ser criada, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Está escrito lá na Bíblia, o apóstolo Paulo me ensina muito bem. Mas vamos ser sinceros, os judeus não vão acompanhar você nessa interpretação. Então, qual seria a interpretação para isso? Eu penso que Deus, ele sempre... A interpretação judaica de Deus é que existe um Deus, mas tudo que existe, tudo que há, está em Deus ou contido em Deus. E Deus sempre usou toda a criação, tudo que existe, tudo que há, para através da criação, colocar o mundo em movimento. Então o que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina que Deus é um Deus que vira para você e diz assim, vamos juntos? Eu tenho uma obra a ser realizada, você quer me acompanhar nisso? Eu tenho a impressão que Deus, desde o início, trabalha com o homem com harmonia. Trabalha com o homem para que o homem e os homens trabalhem em harmonia. Compare o que acontece com Deus dizendo façamos, com, por exemplo, o endemoniado gadareno. Todo mundo fala, mas é uma confusão danada. E quando eles pegam aquele homem e atiçam aquele homem, é sempre para destruição. Parece até a igreja, né? Tinha que ter música secular. Não, tinha que ter música do cantor cristão. Tinha que ter não sei o quê. Tinha que ter não sei o que lá. Está todo mundo reclamando. É uma coisa. A igreja é um problema. E Deus me ensina que nós devemos trabalhar, mas trabalhar para construir em harmonia. E isso é impressionante. Eu queria que a gente comparasse também. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um sujeito que estava falando sobre uma empresa, não vou citar o nome, e ele dizia o seguinte, eu estou trabalhando nessa empresa aqui, é assim que a gente opera, Aí ele tem uma gaussiana. Você é engenheiro, você sabe que é uma gaussiana, senão você não merece ser formado. Você sabe o que é? Tá bom. Então, você tem uma gaussiana e vocês sabem que a gaussiana tem uma média e tem o desvio padrão. O que está dentro aqui do desvio padrão é a normalidade. O que está para cá é o que excede, o que é acima da média. E o que está para cá está fora da média, o que é pior. Aí ele disse o seguinte, não, lá na nossa empresa o pessoal bota metas, certo? E aí avalia se os caras conseguiram atingir a meta. Se você tiver dentro dos 20% que não atingiram a meta, depois de um tempo, sabe o que a gente faz? A gente manda os caras embora. E aí o que a gente faz? A gente contrata todo mundo de novo. Aí nessa história vem outras pessoas, vão ter uns que estão acima da média, uns que estão na média, uns que estão abaixo da média. A gente avalia de novo. E o que a gente faz? A gente pega os 20 piores e manda embora de novo. E assim o sistema vai e ele usou essa palavra, vai se optimizando. Que é coisa de engenheiro mesmo, né? Legal? Você já imaginou
Quantos fins de semana são perdidos para o cara conseguir atingir a sua meta, porque senão ele vai ser jogado no olho da rua? Você já imaginou o estresse que o cara vive porque ele tem que estar cumprindo as metas e batendo as metas que são propostas? E a empresa, ela tem sempre que ser cada vez mais agressiva para conseguir cada vez mais lucratividade e competitividade. Então, o pessoal vive, aos 40 anos está todo mundo com pressão alta, com piripaque, ninguém mais vê a família. O cara chega em casa e a filha liga para a polícia porque não sabe quem é aquele sujeito. Quer dizer, por quê? Porque ele tem que bater as metas. Tem uma outra empresa, isso é como o mundo opera. Mas Deus nos chama a ser diferente e a viver numa outra ótica, numa outra mentalidade. Sabe uma empresa que eu admiro muito? Eu acho essa empresa linda. É chamada Adobe. Ela faz uns produtos do tipo Photoshop. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma menina aqui que é especialista nisso, a Isabela. Já ouviram falar no Photoshop, não já? Eu lembro de uma entrevista que o fundador, presidente da Adobe disse assim: nós estamos no mercado há não sei quantos anos, eu não me lembro exatamente quantos. E ele disse assim: nós nunca precisamos demitir ninguém. Uma empresa que tem uma cultura dessa tem muito para ensinar para a gente como cristão. Porque é assim que Deus opera comigo e com você. Deus olha para aquela semente e diz assim: rapaz, você tem potencial. Vou plantar você na boa terra. E vou cuidar de você. E vou regar você. Vou proteger você do frio, da chuva, dos intempéries. Por quê? Porque eu quero que você frutifique. E enquanto você estiver em boa terra, eu nunca vou deixar que você não deixe de ser aquilo que você deve ser. É assim que Deus trabalha comigo. E é assim que Deus quer que eu trabalhe no mundo onde eu estou inserido. Segunda coisa que eu vejo sobre como Deus me ensina a trabalhar é justiça. Tem uma palavra na moda hoje em dia, um treco de agregar valor, né? Agrega, agrega, vai, agrega, vai. Andar de Ferrari, agrega, vai. Já viram esse negócio, né? Agrega, Então, o negócio de agrega, o que é agregar? Agregar é tipo assim, se você tem um produto ou um serviço, você coloca um plus, um extra, porque te dá uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Então, por exemplo, você tem um lava-jato, o seu lava-jato tem que ter uma vantagem competitiva. Aí você faz uma sala VIP com ar-condicionado, cafezinho, porque aí você agrega e você tem um diferencial e se torna uma pessoa mais competitiva no mundo dos negócios. Porque, no fundo, o que você quer é se tornar a tal da marca premium. Porque quando você atinge a marca que é a marca premium, aí você pode cobrar o que você quiser, cara. Porque a margem de lucratividade vai ser alta. Então, o objetivo de todo mundo é ter um diferencial competitivo. Eu me lembro de uma história, vocês devem conhecer, de uma marca de refrigerante que tinha um concorrente, mas era um concorrente desse pequenininho, meio fundo de quintal, mas o produto deles era muito legal. Eles vendiam uma latinha de refrigerante tipo 80 centavos. E os caras vendiam o refrigerante deles, mas era uma grande empresa, tipo R$1, tudo bem? Aí, o que essa empresa fez? O que essa empresa fez é o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos botar o preço da nossa latinha a 20 centavos, ou 50 centavos. Aí alguém virou e disse: porque isso está abaixo do preço de produção, de custo, não cobre nem o custo da gente. Eu sei, mas a gente é uma grande empresa e a gente pode ter um prejuízo durante um determinado tempo, mas eles não. Aí todo mundo vai comprar só da gente, mas não vai comprar só da gente e não vai comprar deles. A gente vai estar tendo prejuízo, mas eles também. E a gente tem capital, a gente tem gordura para gastar. Aí quando eles saírem do mercado, a gente não tem mais concorrente. E aí a gente bota o nosso preço no que a gente quiser, a R$2. E foi exatamente isso que aconteceu, eles botaram o preço no que eles quiseram. A Microsoft fez isso com o Netscape, vocês sabem, né? Todo mundo conhece essa história. Foi processada por causa disso, quase virou Micro e Soft, mas não aconteceu. Existe uma maneira que Deus me ensina a fazer diferente, a pensar diferente.
É a história do sujeito que se converteu a Cristo Jesus e era vendedor de carros. Essa história também vem do livro do Tim Keller. Ele diz o seguinte: se um sujeito descobriu que era vendedor de carros, ele descobriu o seguinte: os homens brancos, os caucasianos de meia idade ou com família, eles são muito agressivos na negociação. E eles sempre conseguem comprar os seus carros com uma margem de lucro muito melhor do que, por exemplo, as mulheres negras e que não têm família. Essas, como elas não têm uma autoestima tão grande, como elas não entendem muito de carro, como elas acham que, sei lá, a ribimboca da parafuseta fica não sei lá onde, ou elas não sabem o que é giglê, ou sei lá o que, ou essas coisas que eu não sei também, elas sempre, quando vão negociar o carro, elas sempre perdem. Mas aí tem um negócio interessante. Por que os homens caucasianos conseguem ter boas margens de lucro e o vendedor acaba vendendo ou aquecendo, deixando que o homem caucasiano tenha uma boa margem de lucro? Porque ele sempre conta que tem as mulheres negras separadas ou solteiras ou descasadas que acabam subsidiando a venda daquele outro cara. Então ele concorda com a margem de lucro desse cara porque ele sabe que sempre vai aparecer um outro que acaba pagando por ele. Esse dono da sua revendedora de carros disse assim: isso não é justo, não vamos fazer isso não. De agora em diante nós vamos colocar um teto, ou um mínimo para a margem de lucro, e nós vamos fixar isso. E todo mundo vai pagar nesse teto, e vai ser igual para todo mundo. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser homem, pode ser mulher, não interessa, nós vamos botar no mesmo, a lucratividade vai ser igual para todo mundo. Aí o Tim Keller virou para ele e perguntou, disse assim: foi bom para os negócios? Ele disse: não, nós perdemos muito dinheiro com essa história. Não foi bom para a moral? Os vendedores pelo menos se sentiram pessoas mais úteis, mais corretas, porque estavam promovendo a justiça do mundo? Não, eles acharam horrível, a comissão deles caiu, foi... E você continuou fazendo isso? Continuei. Por quê? Porque eu sou cristão, cara. Não me importa se é moral, não me importa se eu perdi dinheiro ou não perdi dinheiro. É o certo. E porque é o certo, eu vou fazer. Então Deus nos chama a ser ao mesmo tempo iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. E é exatamente isso que Ele vai pedir para você fazer quando você estiver trabalhando no mercado de trabalho. Se Deus quiser, no emprego que você vai conseguir. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Outra coisa interessante que eu vejo é que a finalidade do trabalho é produzir fruto. Vocês já viram uma árvore, tipo uma macieira, produz aquelas maçãs lindas, vermelhas, uma coisa suculenta. Aí a maçã olha para aquele fruto e diz assim: nossa, que coisa linda. E eu fiz para mim. E ela vai e ela come a maçã que ela mesma... Não, macieira não come a maçã que produz. Quem come a maçã que a macieira produz? A gente. O que me chama a atenção é que Deus está me ensinando desde o início é que o fruto do nosso trabalho não é para mim, mas é para os outros. Que o objetivo de Deus ter colocado trabalho no mundo é para que a gente produza fruto, mas o fruto é sempre uma ministração da graça de Deus. Deus me ensina isso. Tem várias aplicações sobre isso. Uma delas é que quem entende isso é generoso. Quem entende isso doa, abre mão do seu tempo. Quem entende isso abre mão dos seus próprios interesses e procura sempre o bem-estar da comunidade. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja ao mesmo tempo igual, mas ao mesmo tempo diferente. Deus dá a semente, mas é função nossa cuidar da semente para que ela seja o que ela pode se tornar. Terceiro ponto, e com esse terceiro ponto eu vou terminar. Por que então trabalhar?
Quais são as motivações que nós devemos ter para trabalhar? E é interessante porque a Bíblia me ensina algumas coisas sobre isso que parecem contraditórias, mas não são não. Veja o que a Bíblia diz. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que ia realizar. E nesse dia, Deus trabalhou mais, porque Ele tinha que bater as metas propostas pela empresa. Não. Deus descansou. Eu quero contar para vocês uma narrativa que é muito comum na cidade de São João del Rei. Eu vejo com vários jovens. É aquele jovem que é pobre, que nasceu numa família de origem humilde. E pela primeira vez, naquele grupo familiar onde ele está inserido, ele agora tem a chance de ter um diploma universitário. Ele vai para a universidade, ele vai ser doutor, ele vai ter diploma, vai ter canudo. Ele é o primeiro da sua família que vai ter a chance de ser um doutor. E aí ele quer trabalhar com todo afinco para garantir que a família dele, que cordão dobrado, que o sustentou enquanto ele estava na cidade de São João del Rei, ou na cidade onde ele estava, tivessem o direito de usufruir da riqueza que ele produz. Porque no fundo ele vai dizer assim: eu vou salvar a minha família. Eu vou ser o redentor da minha família. Sabe, é um perigo muito grande nessa narrativa. É porque a gente começa a achar que o fruto do trabalho, o trabalho que a gente faz, tudo que a gente consegue, veio por esforço próprio e não pela graça de Deus. Existe um perigo nessa narrativa. É que o que pode acontecer é a gente descobrir que nem sempre aquilo que a gente gostaria, os planos que a gente propôs, aconteceram do jeito que a gente queria. E quando a gente coloca que a gente tem que ter, ou a gente tem que ser o Salvador, que a gente tem que conseguir aquilo, que se a gente não conseguir aquilo, nada vai ter valido a pena, essa coisa começa a se tornar um ídolo na nossa vida, porque essa coisa eu tenho que ter, se eu não tiver, vai ter sido tudo em vão. E a Bíblia me explica que o trabalho é uma bênção, mas também é uma maldição. Ou melhor, ele é amaldiçoado. Porque a Bíblia me ensina o seguinte, que a terra, ela produz espinhos e ervas daninhas. E que você tem que se alimentar das plantas do campo com o suor do seu trabalho. O que a Bíblia está dizendo para mim? Eu e você, na vida da gente, a gente vai sonhar 1000 coisas, mas a terra também vai produzir espinhos. E nós não vamos conseguir preencher todos os sonhos ou todas as expectativas que a gente colocou no nosso coração. E a gente vai se sentir profundamente frustrado. E há um perigo nisso. É a gente querer tomar atalhos para conseguir as coisas que no coração da gente a gente disse para si mesmo que a gente tinha que ter. E que se a gente não tivesse, era tudo em vão. Estão entendendo? Aí a gente começa a abrir o coração para desonestidade, para desvios éticos, para desvios morais. Ou a gente começa a oferecer os nossos filhos ou a nossa família em sacrifício aos ídolos. Essa ilustração também de Tim Keller é interessante, porque a Bíblia diz assim, que a gente não deve passar os filhos no fogo por causa dos ídolos. E ele diz assim, é engraçado porque eu moro numa cidade onde eu vejo todo dia, todo mundo jogando os seus filhos no fogo pelos seus ídolos, que são a carreira. É a história daquele cara que já não tem mais tempo para a família. Os fins de semana ele não vê os filhos, porque ele só pensa em alcançar os objetivos que ele traçou para si mesmo. Ele acaba abrindo mão de tudo. Uma coisa que a gente tem que aprender é a descansar em Deus. Uma coisa que a Bíblia quer ensinar é que se você descansar em Deus, fizer a sua parte, Deus vai cuidar de você.
Aí ele vira para mim e diz assim: olha as aves do céu. Você já viu alguma ave do céu, algum dia, em algum momento, plantar alguma coisa? Não. Deus não alimenta essas aves? Se Deus faz assim com os animais do campo, que dirá com você? Ele deu o seu próprio filho por você. Olha os lírios do campo. Eles semeiam, eles cegam, eles fazem fios. Não. Todavia, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus faz assim com a erva do campo, que um dia nasce e amanhã já morreu, que dirá com você? Porque Ele deu o seu Filho por você. Você não pode salvar a si mesmo, mas você pode trabalhar para a glória de Deus e aprender a descansar nele. O que Deus quer é que a gente aprenda a descansar nele, porque só Deus pode fazer o milagre de pegar a semente e transformar ela em alguma coisa diferente. Seu trabalho é cuidar e descansar em Deus.